Logo em seus ombros, e ao rede voltou. Aleluia, aleluia. Aplauda, aí, meus irmãos. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Ele está buscando a ovelha perdida. Aleluia. Mas a mensagem que Deus colocou em nossos corações nessa noite, que vai falar profundamente aos nossos corações, aleluia, se encontra em Romanos, meus irmãos. Poder ficar sentado mesmo, os irmãos estão. Aleluia. Romanos capítulo 14, versículo 17. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Culto evangelístico, a igreja que sai, a igreja que vai atrás das almas, fazendo o ide do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 17, 18 e 19, que diz um subtítulo sobre a liberdade e o amor. Todos acharam, meus irmãos? Amém. Só acompanha a leitura em nome de Jesus, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Aleluia. Nos acompanha, eu peço a sua atenção, a todos que estão aqui, a todos que estão ao alcance desse som, que eu tenho uma certeza que Deus tem uma mensagem para você nessa noite, aí que ainda breve, mas uma mensagem que vai falar profundamente ao teu coração. Assim como falou o meu coração, eu tenho uma certeza que vai falar profundamente ao teu coração. Meus queridos, nesse versículo nós tiramos 3 significados para o reino de Deus. O primeiro deles é o Senhor, Deus da justiça. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele é a paz. Jesus, Ele é a justiça. E Jesus, Ele é a alegria. Nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 8, aleluia, que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e também Ele é a vida. Aleluia. Ele veio te dar vida, e veio te dar vida com abundância. Talvez você esteja ouvindo, aleluia, esse culto, talvez até emocionado, talvez até lembrou da sua infância, da sua juventude, quando outrora você caminhava na casa do Senhor, mas devido talvez às arguras, aleluia, da vida, os problemas, as dificuldades, as provações, as tentações, aleluia, te afastaram do caminho do Senhor. Ei, eu quero te dizer que nessa noite, Jesus, aleluia, Ele está pronto para te receber de volta e escrever uma nova história para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Os 3 significados do reino de Deus. O primeiro deles, o reino de Deus é justiça. Mas a justiça que ele diz aqui não é a justiça que o homem prega. A justiça que o homem prega, ela é falha. Aleluia. A justiça que o cidadão, que o homem, que o ser humano procura no homem, ela é falha. Ela tem brechas. Nós sabemos, conhecemos a Constituição, conhecemos a lei. A lei existe brechas, onde o advogado atua para trazer a inocência para o seu cliente. Aleluia. Mas a justiça que Jesus dá, ela é justa, ela é perfeita. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. No Salmo 11, verso 7 diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Talvez você se sinta injustiçado,
Talvez nesse momento você foi até injustiçado, talvez condenado, aleluia, erradamente, aleluia. Talvez alguém te acusou de alguma coisa que você não fez, te caluniou. Ei, Jesus está aqui, aleluia, para fazer justiça, aleluia. Não uma justiça como os homens, mas a justiça de te dar uma vida digna como um cidadão do reino dos céus. Aleluia. Jesus, ele não aponta suas falhas. Jesus, ele diz assim, ó, vem como estás, porque ele vai transformar a tua vida. Pastor, o que você está falando? Aleluia, essa depressão que me persegue, essa vontade de tirar minha vida do suicídio que me persegue, aleluia, essa tristeza, essa moleza no corpo, que eu não sinto mais vontade de trabalhar, de sair para a rua, de até de comer. Jesus, ele pode curar sim, aleluia, ele pode curar sim, ele pode te dar ânimo de novo, te trazer alegria, paz e segurança. Aleluia. Talvez você está desenganado pelos médicos, aleluia. O médico falou que você teria 6 meses de vida, 1 ano de vida. Jesus acrescenta vida, aleluia. Glória a Deus. Jesus acrescenta dias de vida, porque todos os cabelos da sua cabeça estão contados, aleluia. A tua e a minha trajetória aqui na terra está contado. Desde o ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, aleluia. E Ele sabia que você estaria nesse momento ouvindo a palavra dEle. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Em Mateus capítulo 5, versículo 6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia. Essa fartura quem vai te dar é o Senhor. Aleluia. Sabe o que é você? Aleluia. Será apontado, será afligido, e você saber que tem alguém, aleluia, que vai guerrear as tuas causas, que vai cobrar justiça no teu lugar, aleluia, e vai ser respondido, aleluia, no momento certo e na hora certa, sem dever nada para ninguém. Ei, é Jesus, aleluia, aleluia, é Jesus, aleluia. Jesus nunca decepciona ninguém. O evangelho não deve nada para ninguém, porque tudo que o Senhor dá, Ele dá de graça. A salvação que nós recebemos foi de graça. A vida eterna que Ele nos concedeu foi de graça. Graça é um favor imerecido, é algo que não merecíamos, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, morreu na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida, aleluia, para escrever uma nova história para você. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, nessa noite, aleluia. 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 Você pode glorificar o Senhor? Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías 32, verso 1 diz: eis que reinará o rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Aleluia. Um dia Cristo voltará e vai arrebatar uma igreja escolhida. Ei, Ele não vai arrebatar nem a Assembleia de Deus, não é batista, não é metodista, não é reino de Deus, não. Ele vai arrebatar um povo selecionado, um povo que se absteve do pecado, renunciou aos prazeres da carne, renunciou a cocaína, a maconha, a droga, a prostituição, aleluia, não se corrompeu nesse mundo para obter a vida eterna com Deus. Esse é o povo que Ele vai buscar. Deus. Aleluia. Eita glória. Aleluia. O Evangelho é confronto. O Evangelho não é facilidade. Não viemos aqui pregar facilidade. Não. Aleluia. É confronto. Tudo aquilo que te dá prazer carnal, vontade carnal. Aleluia. O Evangelho confronta. Porque Jesus, Ele veio te transformar a tua vida. Ele pega o homem na sarjeta, aleluia, onde todo mundo taca pedra, todo mundo xinga, todo mundo diz que vai morrer, vai apodrecer. O Senhor fala assim: não, eu vou tirar da podridão, eu vou resgatar com mão forte, vou tirar da cachaça, vou tirar da sarjeta e vou escrever uma nova história. Aleluia. Esse é o Jesus que eu te apresento nessa noite. Aleluia.
É um Jesus que não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe se é ruivo, se é branco, se é negro. Não! Ele não escolhe a tua raça, a tua cor. Não! Ele não quer saber. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Aleluia! Ele quer mudar a história da tua família. Mas a minha família, ela vem de uma procedência maligna, uma procedência ruim. Ei, aleluia! Jesus Cristo, ele transforma o presente hoje. Esquece o teu passado. Aleluia! Toma uma decisão e aceita Cristo como teu único suficiente Salvador. Aleluia! Glória a Jesus. É justiça. Todos nós queremos justiça. Ficamos indignados, ficamos desesperados e confiamos no homem, achando que vai vir a justiça do homem. Aleluia! E chegamos numa encruzilhada onde não sabemos para onde ir mais. Mas aquele que serve a Deus, aleluia, desde o início ele lança sobre o Senhor a sua ansiedade. Aleluia! Ele lança sobre o Senhor os seus problemas. Senhor, aqui estão os meus problemas, aqui estão as minhas dificuldades, aqui estão, Senhor amado, esses processos que não se resolvem. Aqui está, Senhor, essa situação que o homem não consegue resolver. Pronto, aleluia, ele vai lá e resolve. Aleluia, sem te cobrar R$1. O homem vai te tirar o dinheiro todo, vai tirar todas as suas finanças, vai fazer você fazer empréstimo e não vai resolver. Mas Jesus, ele vai resolver. Aleluia, porque ele é poderoso. Se ele quiser fazer, ele vai fazer, porque ele é poderoso. O segundo significado do reino de Deus, ele é paz. O reino de Deus traz paz. Mas pastor, que paz é essa? O Rio de Janeiro está difícil, o Brasil está difícil, o mundo está entrando numa terceira guerra mundial, está tudo complicado. Olhamos para a Ucrânia, para a Rússia, olhamos para Israel, Palestina, olhamos para os Estados Unidos, tantos conflitos, tantas guerras acontecendo. E pode haver paz? Quem está em Cristo está em paz. Aleluia, aleluia. Eu digo para você, o céu não está em guerra. Mas que isso, pastor? O céu não está em guerra, o céu está em paz. Sabe por quê? Porque o meu Deus, ele tem um domínio sobre todas as coisas. Nada passa desapercebido sobre a vontade soberana de Deus. Aleluia! E nós estamos escondidos sobre as asas do Altíssimo. Aleluia! E não podemos temer o homem. Aleluia! Enquanto o mundo está em guerra, nós estamos glorificando a Deus e esperando, aleluia, o dia do arrebatamento da igreja de Cristo. Aleluia! Por isso eu te convido, venha ter paz em Cristo. Aleluia! Venha ter paz em Cristo. Aleluia! Em João capítulo 14, versículo 27 diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus dá não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é passageira, ela é momentânea, ela passa. Mas a paz que Jesus vai te dar assim que você aceitar a Jesus, ela é eterna. Mas eu não vou ter dificuldade, pastor? Vai ter. Não vou ter aflição, eu não vou ficar mais doente. Você vai ficar doente, você vai ficar gripado. O sol nasce para todos. A diferença é que eu vou passar as provações com Jesus. Aleluia. E quando eu passo com Jesus, eu tenho descanso, eu tenho paz, porque eu sei que no momento certo Ele vai resolver. Louvado seja Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Todas as pessoas do mundo andam desesperadas, em busca por acordos, por paz. Aleluia. Pacto entre os homens, nações, para o estabelecimento da paz na terra. Porém, todos esses acordos acham-se corrompidos, são falhos. Você trata uma coisa, você faz um contrato, e aquele contrato é quebrado e tira a sua paz. Você acerta uma coisa com alguém, e aquela pessoa vai lá, te decepciona e tira você da paz.
Quem tem Jesus não fica atribulado não, irmão, aleluia. Quem tem Jesus, ele confia no Senhor. Ainda que dê tudo errado no seu acordo, no seu contrato, mas ele entrega ao Senhor. Fique em paz, que o Senhor vai trazer o conforto, o consolo e vai resolver aquela situação. Esse é o meu Deus, aleluia. Um Deus de paz, onde todos estão em guerra. Um Deus de paz em meio à aflição, em meio à destruição. Deus te dá descanso. Aleluia, aleluia. Mas pastor, é a forma que se vê. A psicologia nos ensina isso. A forma que nós tratamos as coisas. Sim, eu digo para você, a forma que você vê as coisas momentaneamente. Mas Jesus não é momentâneo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Não é momentâneo. O que a psicologia te mostra é momentâneo. É um prazer momentâneo, é uma paz momentânea, é uma alegria momentânea. E muitas das vezes há poder de remédio. Ei, o remédio que eu te dou hoje aqui é Jesus. É Jesus, é Jesus, que vai tratar do teu coração, vai tratar da tua mente e vai te dar refrigério para a tua alma. Aleluia. Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio para trazer paz. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, e Príncipe da paz. Ele é a paz, Ele é a paz, Ele é a paz que o mundo não pode te dar. Aleluia. Você recebe o teu salário, você recebe até uma causa na justiça, e você fica feliz com aquele dinheiro, mas aquele dinheiro se acaba, vai embora, e vem de novo outra aflição, outro desespero. Quem tem Jesus não fica desesperado, quem tem Jesus não fica preocupado, ele sabe que o Senhor garante. Porque ele nunca viu um justo mendigar um pão, e nem a sua descendência passa fome. Porque o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Ele supre todas as nossas necessidades. Aleluia. Pode estar apertado, mas não vai faltar o feijão, não vai faltar o arroz, não vai faltar açúcar, não vai faltar a comida, porque o Senhor proverá. E o Senhor proverá, e vai vir alguém para te ajudar. Ele vai vir os meios, recursos para te abençoar. Esse é o meu Deus. É o meu Deus de paz e não de guerra. É o meu Deus que veio trazer paz, veio trazer justiça. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João capítulo 22, verso 21, diz assim: une-te, ou seja, junte-se, pois a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Olha que conselho maravilhoso o Senhor dá nessa noite para você. Une-te, pois, a Deus, aleluia, junte-se a Deus, aceite a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Ele diz: e terá paz, e assim te sobrevirá o bem que você muito deseja, o bem que você espera, aleluia, está em Deus, está em Jesus. Eu tenho que falar para você, sabe por quê? Porque eu não posso ser egoísta, eu não posso ter Jesus só para mim. Eu quero que você receba Jesus também. Você receba a mesma alegria que eu tenho, a mesma paz que eu tenho, a mesma confiança que eu tenho, a mesma fé que eu tenho. Aleluia! Ela está firme no Senhor Jesus. Una-te, aleluia, junte-se, pois, a Ele nessa noite, e você vai ter paz. E assim vai vir sobre você o bem que você tanto quer, o bem tanto que você almeja para a tua família. Talvez você chega do trabalho em casa e você não tem prazer nenhum em chegar em casa. Você queria passar em outro lugar, dormir no trabalho. Aí você passa muitas vezes no botequim para tomar uma cerveja, ou passa em algum canto para poder cheirar uma cocaína, fumar uma maconha, para poder te trazer, te livrar daqueles problemas. Mas quando você chega em casa, você encontra o problema. Ei, Jesus veio para mudar a tua história. Jesus veio para mudar a tua vida. Jesus veio para te libertar do pecado, te tirar dessa escravidão, quebrar as correntes malignas e te dar uma nova vida. Glória a Jesus, aleluia.
Você pode glorificar a Deus por isso, meus irmãos? Maravilha! O Senhor está aqui nessa noite, está falando. O Senhor quer salvar essa comunidade. O Senhor quer salvar o complexo da Barão. O Senhor quer salvar na Baronesa, quer salvar na Barão, quer salvar na Marangá, quer salvar na Florianópolis, quer salvar na Capitão Menezes. O Senhor quer mudar a história da Praça Seca. Mas é preciso ter arrependimento, é preciso se converter, é preciso aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Mas pastor, o que é isso, pastor? Que agressividade é essa? Eu não vim massagear o teu ego, não. Aleluia! Nem posso fazer isso porque a palavra de Deus não me permite. Eu tenho que falar para você que o caminho que você está levando é o caminho para ir para o inferno. Aleluia, digo mais uma vez, eu não posso ser egoísta. Eu tenho que falar que Jesus vai mudar a tua história, que Jesus vai mudar a tua vida. Aleluia. E quando você aceitar a Cristo, você vai agradecer o povo de Deus pelas orações e vai entender o que eu estou te falando. Aleluia. Eu não posso me envergonhar desse evangelho que mudou a minha vida, que mudou a vida dos meus irmãos. Eu tenho que me gloriar ao Senhor. Obrigado, Deus. E eu quero que você sinta esse mesmo prazer, meu amigo, minha amiga, nessa noite. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. E por fim, aleluia, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Talvez você está pensando assim: como é que eu vou buscar essa paz, essa justiça, essa alegria, se é tanto problema, tanta dificuldade? Existe alguém chamado o Espírito Santo, o Paracleto Divino, o Consolador, o que conforta, o que convence o homem do pecado. As minhas palavras não vão te convencer, mas o Espírito Santo vai convencer o teu coração que você precisa mudar, que você precisa de Jesus. É esse Espírito Santo que vai fazer você sorrir na hora da tristeza. Na hora que todos te deixarem, te abandonarem, Ele vai ser o amigo fiel para todas as horas. Aleluia! Ele vai fazer você sorrir quando todos estão chorando. Quando você deveria estar chorando, você está feliz. Porque é o Espírito Santo que se move dentro de nós. Aleluia, é o Espírito Santo, aleluia, aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 6 diz: e vós foste feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação com alegria, alegria do Espírito Santo. Quando o mar estiver bravio, quando as tempestades estiver forte, aleluia, que estiver difícil. Nós conhecemos na palavra do Senhor um homem chamado Jó. Jó era um homem fiel, reto, temente a Deus. Um homem que tinha muitas posses. Um homem que era rico, mas um homem temente a Deus. E um dia veio o dia mau para a vida de Jó. Aleluia! Um dia mau para a vida de Jó. O inimigo tocou na vida de Jó, permitido pelo Senhor. E Jó perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu os bens, perdeu os empregados. Mas o Jó não perdeu a alegria do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Ele perdeu tudo, mas não perdeu a alegria do Espírito Santo. Sabe o que é isso, irmão? Porque o Espírito Santo não te abandona. Aquela amiga sua, aquele amigo seu, que diz que é teu amigo, ele vai te abandonar um dia. Ele vai te decepcionar um dia. E é por isso que muitas pessoas estão deprimidas, estão desesperadas, porque uma amizade às vezes de 30 anos, de 40 anos, se acaba assim, ó. Mas sabe o que é isso? É o pecado que faz isso, a corrupção do mundo que faz isso. E você se vê frustrado. Era minha amiga, eu contava tudo para ela, era meu amigo, eu contava tudo para ele, me traiu. Aleluia, aleluia. Mas o Espírito Santo, ele não vai te trair nunca. Jó perde tudo, perde a família, perde a fazenda, perde os empregados. A sua esposa diz para ele: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aleluia. Jó estava com a alegria do Espírito Santo no seu coração. Ei, mulher, falas como uma louca.
Aleluia. Imagina um homem que perdeu tudo. A palavra do Senhor vai dizer que ele tinha feridas no seu corpo. Aleluia, que ele coçava essas feridas com caco de telha. Aleluia, tamanha era a coceira, tamanha as feridas. Os seus amigos foram embora, os seus filhos morreram. Ele perdeu tudo, mas não perdeu o Espírito Santo, não perdeu a presença de Deus na vida dele, não perdeu a sua fé, não perdeu a sua credibilidade no Senhor. Às vezes nós passamos um pequeno vento, uma pequena dificuldade, e desculpe a expressão, chutamos o balde, largamos tudo. Eu larguei a igreja por causa disso, aquele pastor é assim, aquela irmã é assado, aquela igreja é desse jeito, e eu larguei tudo. Ei, aleluia, aleluia, Jesus Cristo quer escrever uma nova história para você. Aleluia, volte depressa, volte correndo, esqueça o passado e tome um rumo na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas Jó foi fiel ao Senhor até o final. Aleluia. Quando todo mundo pensou que Jó ia morrer, acabou-se. O homem está todo cheio de ferida, todo arrebentado, todo acabado, não tem mais ninguém. Aleluia. O Senhor vem com a sua mão forte e restaura. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor restituiu tudo em dobro na vida de Jó. Tudo que ele tinha foi duplicado, porque tudo que Deus faz é maravilhoso, é lindo, irmãos. A palavra do Senhor, que as bênçãos do Senhor é que enriquece e elas não acrescentam dores. Se Deus te deu uma bênção, ela vai ser bênção até o final, porque ela não vai te acrescentar dores. E quando Deus restitui tudo na vida de Jó, Jó é muitíssimamente abençoado. E ele fala: agora eu sei, aleluia, o meu Redentor vive, aleluia. E agora, antes ele conhecia de ouvir falar, e agora ele conhece verdadeiramente ao Senhor, porque ele teve intimidade, ele teve, aleluia, aleluia, uma aproximação que ninguém teve perante o Senhor, aleluia. Talvez nessa noite você possa estar parecido com esse estado. Perdeu o emprego, perdeu a família, foi embora, e o seu companheiro é o vício. Aleluia. Talvez você está parecido com Jó, mas ainda há uma esperança no seu coração. Aleluia. E você deve estar pensando assim: Senhor, será que tu me aceita do jeito que eu estou, Senhor? Eu já pequei tanto, já fiz tanta besteira nessa vida. Eu já roubei, já dei golpe, já me prostituí, já me droguei, já fiz tudo que não prestava. Talvez até tirou a vida de alguém. Ei, Jesus não quer saber o que você fez, Ele quer mudar a tua vida. Aleluia. Ele diz nessa noite: venha como estás, da forma que você está, aleluia, que Ele vai transformar a tua vida. Ele só quer que você tenha a iniciativa de dar o primeiro passo e aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O resto é com Ele. O resto é com Ele. Não é o pastor Marco Aurélio que vai mudar a tua vida, não é as irmãs da igreja, não é o coral jovem que vai mudar a tua vida. Quem vai mudar a tua vida é Jesus. Aleluia. Ele sim é especialista em mudar a vida. Ele é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, é o juiz dos juízes. Aleluia. Ele é o Deus poderoso que nunca perdeu uma batalha. O Espírito Santo é alegria. Nós vemos em Gálatas 5 as obras da carne e o fruto do Espírito. E a alegria, a paz, tudo que eu falei aqui, ela se encontra nesse texto que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando você aceita Cristo, você recebe tudo isso de presente para a tua vida. Aleluia. Imagina você receber um pacote com todos esses presentes. Aleluia. Você não tinha amor, você passa a amar. Você não tinha alegria, e você passa a ter alegria. Você não tinha paz, aleluia. Só vivia cheio de dificuldade e problema. Tudo te incomodava, brigava com todo mundo toda hora. Ei,
Você aceita Cristo, Deus vai te dar paz. Você vai ser longânimo, você é benigno, vai ter bondade. Acabou aquela maldade, aquela vontade de passar a volta nos outros, dar golpe nos outros. Deus vai transformar a tua vida, Deus vai mudar a tua vida. Aleluia. Você vai ter fé, você vai ser manso, você vai ser temperado. Porque quem aceita Cristo é temperado. Porque o Espírito Santo se encarrega de fazer isso no teu coração, na tua vida. Aleluia. Eu vim apresentar Jesus para você nessa noite. Aleluia. E dizer que como Ele mudou a minha vida, como Ele mudou a vida de muitos aqui que outrora estava no vício das drogas também, como você está. Estava se prostituindo também, estava largado. Aleluia. Mas o Senhor, como um forte, foi lá e resgatou como um forte. E hoje está aqui adorando ao Senhor, te convidando para aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então eu digo para você, não perca essa oportunidade. Talvez você não queira vir aqui hoje, mas aleluia, procure uma igreja mais perto. Mas digo para você, o dia de amanhã não nos pertence. Aleluia. Aleluia. Hoje pode ser o último dia da tua vida. Amanhã não sei se eu vou acordar. Daqui a pouco eu sei que vou deitar. Mas amanhã não sei se vou acordar. A palavra do Senhor diz que a nossa vida é como um vapor que ela desvanece no ar. Mas quando nós partimos dessa vida, segue-se o juízo. Aleluia. E tudo vai ser pesado. Tudo vai ser pesado. E eu te convido, aleluia, aceite a Jesus Cristo nessa noite como teu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Amém. Aplauda o Senhor nessa noite, queridos. Quero passar para os irmãos de missões. Está lá fazendo um convite. Aleluia. Direção. Irmãos, alguém que quer aceitar Jesus nessa noite, que esteja ouvindo, está aqui, por aqui, na barraca ali da frente, aqui do lado, está por aqui, que ouviu essa palavra nessa noite, aleluia, e foi tocado por tudo aquilo que o Espírito Santo falou nessa noite. Eu tenho certeza que essa mensagem, ela chegou até algum coração, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Aleluia, eu tenho uma certeza disso, que a semente foi plantada em terra fértil. Talvez você possa estar com vergonha, aleluia, mas eu digo para você, aleluia, Jesus não se importa da maneira que você está, aleluia. Ele diz assim na sua palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e farei morada. Jesus quer fazer morada no teu coração nessa noite. Alguém para Jesus nessa noite pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser quem for. Aleluia, Jesus Cristo quer escrever uma nova história para você. Aleluia. Alguém para Jesus nessa noite? Oh, aleluia. Aleluia. Que amanhã, ou logo mais, ou hoje ainda, procure. Nós estaremos aqui, aleluia, ainda por alguns minutos, algumas horas. Você nos procure e não perca essa oportunidade, que eu vou dizer para você sem sombra de dúvidas. Alguém que está ouvindo esse culto, é a sua última oportunidade.